Alguns anos atrás, eu percebi que eu estava focando muito nas minhas fraquezas, deixando de lado os meus pontos fortes. Foi quando eu percebi que eu tinha que fazer uma mudança. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as chaves para ter mais propósito e relação de vida. Quais as conexões poderosas que existem entre Ikigai e pontos fortes. Meu nome é Minoru Ueda e alguns anos atrás eu percebi que eu estava mais preocupado em corrigir as minhas fraquezas e principalmente eu percebi que não estava sendo assim, eu não estava me realizando tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Sim, fiz a carreira, tudo isso, mas eu percebi, principalmente através dos meus feedbacks internos, que eu não tinha mais a satisfação, não tinha mais o desejo de aprender mais aquelas questões, de me aprofundar, e sim apenas corrigir fraquezas. Na vida executiva, eu estava fazendo muitas atividades relacionadas à questão financeira, ao mercado financeiro, e eu percebi, e aí você percebe que as pessoas que realmente gostam do que fazem, e têm habilidade, então vamos lá, já vamos linkar o processo do Ikigai Flow com os pontos fortes. O que é o Ikigai Flow? Ikigai Flow são todas as atividades ou as atividades no seu dia a dia onde você está no seu fluxo. Sim, no fluxo, na sua imersão total, ou imersão onde você perde a noção do tempo, ou o tempo fica mais rápido. Sabe quando você faz uma atividade e fala, nossa, já acabou e tudo isso, eu quero fazer mais? Então tem a relação com os desejos. 3 pontos principais são relacionados à questão dos pontos fortes, desenvolvidos principalmente pelo Marcus Buckingham e pelo Clifton, através dessa obra Descubra os Pontos Fortes. Inclusive, a gente vai deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquirir e conhecer essa obra. 3 questões importantes: desejo, satisfação e aprendizagem rápida. Então, todas as vezes que você fala, peraí, como que eu percebo que é um ponto forte? Percebe que você tem esse desejo, é como se fosse um imã interno. Você fala, nossa, eu desejo fazer algo, daquilo, eu tenho satisfação. O que é a satisfação? Você fica mais focado no processo do que no resultado. É a satisfação no processo. É como aquele jovem no vídeo anterior, num dos vídeos que eu gravei do jovem lá no hotel. Inclusive, se inscreva no nosso canal para acompanhar cada vez mais essa questão de relacionar o propósito de vida com realização do ser, tudo isso. É um jovem, que eu estive juntamente com a minha esposa no hotel, um jovem que trabalhava com a recreação, e eu percebi realmente que ele estava num processo sempre de flow, do fluir, porque ele tinha desejo, tinha um imã, de realmente trabalhar com gente, com pessoas, com escuta ativa, e a satisfação, e a gente percebia a satisfação dele no seu dia a dia e uma aprendizagem rápida. Ele inclusive fazendo a faculdade de psicologia, Então ele falou, olha, tudo que é relacionado a gente eu aprendo rápido, E ele teve até um contraponto. Falei, eu comecei a cursar engenharia, mas eu vi que não era nada. E eu me vi também, no exercício dele. Então, satisfação, desejo e aprendizagem rápida. Então, inclusive, é bom, para você que é educador, educadora, pai, mãe, percebe, no seu filho, na sua filha, essa questão do flow no seu dia a dia. Por quê? O flow, essa é a imersão total, onde você perde o tempo. E uma das características dela é você desenvolver os seus talentos e os seus pontos fortes. Vamos lá. É nesse processo, lá atrás, quando eu comecei a perceber que eu estava mais focado em corrigir, as minhas fraquezas do que potencializar os meus pontos fortes, eu percebi que eu tinha que fazer uma transição de carreira. Ueda, isso aconteceu porque você acordou? Não, de um dia e falou, não, é um processo. Por isso que eu tenho conversado muito com alunos, com mentorados, isso já há alguns anos, a gente percebe que existe não é idade, pessoal, mas existe uma fase da vida que a gente começa a fazer
as perguntas, né? Por que as minhas atividades, por que eu estou aqui, né? Como que eu posso fazer para viver com mais propósito? Eu passei por isso. E vou passando, em cada momento da nossa vida a gente vai passando. Mas em torno aí de 28, 30, 35, eu tenho muito medo de fixar uma data, mas em geral, né, muitos dos nossos mentorados, né, muitos dos nossos alunos, quando começam a fazer essas reflexões, são reflexões que já estão na sua jornada profissional e começam a fazer essas reflexões. E por conta disso, quando eu conheci o processo do Ikigai profundamente, que foi a partir dos nossos treinamentos, os treinamentos das obras, né, que a gente vai tendo também durante a nossa jornada, eu percebi que realmente o Ikigai, né, o que você ama, o que você faz bem feito, o que faz bem para a humanidade, para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu redor, e ainda você é recompensado, ela é uma jornada que gera a questão do propósito para viver. Por isso que Ikigai é sentido da vida, um propósito de viver, como Kenmoji, nessa obra maravilhosa, simples de ler, de passo a passo, né? E o Kenmoji nessa obra aqui, ó, Kenmoji, os 5 passos para encontrar o propósito de vida e ser mais feliz. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição a descrição desse link, caso você queira compartilhar. E é tão bacana essa questão do Ikigai, porque quando eu estive no Japão, alguns anos atrás, fazendo estágio na empresa onde eu trabalhava, no mercado financeiro, eu percebi que pelo menos 2 pessoas, né, que estavam na nossa comissão, o pessoal que nos recebeu, né, lá no Japão, era um processo de estágios, né, que a gente ia no Japão para fazer o estágio, e também a empresa onde eu trabalhava recebia estagiários. Então eram esses mesmos rapazes e moças, né, profissionais, que vieram para o Brasil, passaram por estágio ou nessa empresa onde eu trabalhava, ou em outras empresas que tinham, né, o contato com a sociedade japonesa. Então eles eles passaram aqui no Brasil, e lá no Japão eles nos recebiam durante esse estágio, né, em várias cidades já estavam distribuídos, tudo isso. Então eles, graças a Deus, falavam bem, falavam português, né? Eu entendo um pouco japonês, mas um pouquinho a gente vai entendendo, né? Lá na infância, eu lembro com os meus avós, né? A gente tinha muito contato, então a gente aprendeu um pouquinho, mas principalmente meu pai, ele fez com que tanto eu quanto meu irmão, nós aprendêssemos bem o português, porque ele sofreu um pouco, né? Todos os imigrantes, apesar de ele ter nascido no Brasil, ele foi educado né, com o idioma japonês e tudo isso. Mas voltando ao processo do Ikigai, eu lembro que durante o nosso estágio, pelo menos esses 2 rapazes utilizavam a questão do Ikigai no seu dia a dia. E aí, isso é muito importante eu compartilhar com vocês, porque muitas vezes as pessoas falam assim para mim, principalmente durante as palestras, né, ou nas salas de aula, elas falam: ai, professor, essa coisa do Ikigai, né, é complicado, porque são essas 4 áreas, né, o que eu faço bem, o que eu amo, o que impacta na sociedade, e ainda sou remunerado. E aí essa questão da remuneração, como é que é isso? Tem que ter uma idade quando você tem o processo da transição. Peraí, calma. O Ikigai, quando a gente traz aqui, é um passo simples. Então vamos trabalhar aqui com o Ikigai, com os passos simples. E aqui eu faço uma ponte com aquela reflexão inicial que eu fiz, né? Eu estava muito naquele momento querendo corrigir as minhas fraquezas. Eu já gravei um vídeo aqui falando, né? Inclusive, se você quer acompanhar cada vez mais, se inscreva no nosso canal. Num dos vídeos eu comentei, né, que eu observava quando eu trabalhava no mercado financeiro, o pessoal fazendo aquelas análises de balanço, fazendo as conexões e tudo vibrando, e eu tinha uma dificuldade, a pessoa tinha que ler, reler e pensar: peraí, isso aqui tem conectado com isso, tudo isso. Pessoal, é por isso que é importante esses aspectos de você perceber quais são os seus pontos fortes. Os pontos fortes, eu sempre reforço isso, ele é uma das bases para o Ikigai, para que você perceba o que você faz bem, e também para o processo do flow, que é estudado pelo Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Ele traz, através principalmente dessa obra aqui, Flow, Guia Prático, e ele compartilha muito legal nesse gráfico que eu sempre comento com você nos vídeos aqui. É o encontro entre
as suas habilidades, seus pontos fortes e com seus desafios. Onde encontra o processo do flow? É o encontro onde os seus pontos fortes e os seus desafios têm o encontro. E quando não tem esse encontro? Você tem um processo ou de apatia, onde seus pontos fortes, suas habilidades, suas competências não são demandadas pelos desafios. Ou estresse, o de-estresse, o mau estresse, quando os seus desafios não estão relacionados ou não estão alinhados com os seus pontos fortes. Lembra aquela reflexão que eu fiz no início, que eu estava muito focado em corrigir fraquezas do que desenvolver os meus pontos fortes? Foi nesse momento. Essas duas sensações eu tinha no meu dia a dia, ou momentos de apatia, ou momento de muito estresse. E eu lembro que durante muitos anos, eu e minha esposa, nós participávamos de treinamento, de cursos de imersão, de desenvolvimento pessoal. Era carnaval, a gente ia, né? Minha filha ainda não estava entre nós, então a gente aproveitava. E foi durante esses processos de treino, por isso que eu acredito muito no desenvolvimento pessoal, por isso que eu acredito, né, nos professores aqui, professoras que compartilham no YouTube esses vídeos que a gente está compartilhando. Conhecimento realmente liberta, né? O conhecimento, quando você vai fazendo conexão e não coleção, tá? Você vai fazendo conexão com o seu dia a dia, você percebe. Por isso que quando a gente trabalha a mandala, né, o processo do Ikigai, né, o que você faz bem, o que você ama, o que você contribui para a sociedade ou para as pessoas que estão ao redor, e você tem aqui uma recompensa, seja ela uma recompensa emocional ou uma recompensa financeira, e por isso que eu substituo a questão da remuneração por recompensa, porque no Japão a base dos estudos, principalmente do Kenmoji, ou também, né, dos autores desse livro bárbaro, Ikigai, o segredo japonês para uma vida longa, do Miralles e do Hector, né? Inclusive vamos deixar também na descrição o link, caso você queira conhecer. Foi nessa obra que foi compartilhado, né, a relação do Ikigai, que fica bem aqui ao centro, o encontro, o equilíbrio entre o que você ama, o que você faz bem feito, o que você faz bem para a sociedade ou para as pessoas que estão ao seu redor. E ainda você tem uma recompensa, o encontro, o equilíbrio é o Ikigai, mas é no dia a dia, são passos pequenos. Por conta disso, o Kenmoji, ele compartilha 5 passos. E são 5 passos que eu desenvolvi durante essa transição de carreira. Ah, mas Ueda, então quer dizer que você leu... Não. Quando eu comecei a fazer as transições de carreira, eu percebi que tinha que ser um passo a passo, né? Quando eu falo que às vezes a gente fica tão ansioso no nosso dia a dia, e não tem idade, tá? Vocês viram no filme Divertidamente que a ansiedade faz parte do processo, faz parte, é uma emoção que faz parte do movimento. O que a gente tem é fazer um processo do equilíbrio, o processo que a gente sempre fala, né? Do processo do Yin e Yang, né? Da filosofia oriental, onde você tem esse fluxo de perceber quando tem o seu processo de movimento. Por isso que o flow é um processo do fluir, né? É um processo do fluxo, você entender o fluxo. E entender o fluxo é entender os seus micro momentos de flow. Não é que todos os momentos vão ter momentos de flow. Eu gravei um vídeo, né, anteriormente, no vídeo falando sobre o jovem lá que trabalha na recreação. Tem momentos que ele fala, eu não estou no meu encontro entre os desafios e as minhas habilidades, mas eu crio, né, e vou fazendo conexão, né, em relação à importância de uma emoção, que ele falou, né, da emoção do amor à sociedade, daquele momento que ele tem que checar os equipamentos e tudo isso. Então, comece pequeno. Primeiro passo, comece pequeno. Comece pequeno. E eu percebo, quando eu fiz a transição de carreira e voltar para a área da educação, porque eu iniciei, inclusive em um dos vídeos eu comentei sobre isso, eu iniciei com muitos de vocês, né, muito jovem, a trabalhar com 15 anos, nessa empresa, né, ligado à área financeira, mas eu comecei a trabalhar num jornal que também trabalhava com treinamento. Então, e aí eu percebi, eu já comecei a ter contato com essa área de educação lá atrás. Mas aí eu fui fazendo a carreira, né, na área financeira. E aí eu percebi, né, quando eu falei que eu estava muito focado em corrigir os meus pontos fracos, voltar para o processo, mas eu tive que ter um passo a passo de
pequenas salas de aula ou parcerias, né, com outras empresas, com outros consultores, né? Viajar muito, né, pequeno passo a passo, né? Às vezes eu viajava aí, nossa, mais de 10, 12 horas para ficar 4 horas na sala de aula e voltar, né? Aí faz parte, comece passo a passo. Liberte-se, é o seu segundo passo. Então vamos lá, vamos já compartilhar os 5 passos. Ó. Comece pequeno, liberte-se, harmonia e sustentabilidade. 4, alegria das pequenas coisas e estar no aqui e agora. Eu gosto muito de relacionar o primeiro passo com o quarto passo, que é a alegria das pequenas coisas. Comece pequeno e tenha alegria das pequenas coisas. Por conta disso, o processo do Ikigai Flow está muito envolvido com uma emoção positiva que é a gratidão. Comece pequeno e agradeça as pequenas coisas. Parece que é muito filosófico, não, no dia a dia. A doutora Barbara Fredrickson e a doutora Sônia Lubovinsky, 2 cientistas fantásticas, principalmente, olha, eu vou até compartilhar a capa desse livro, que é fantástico, da doutora Barbara Fredrickson, que é a Ciência da Felicidade. Eu não sei se eu estou com a obra aqui, mas o Positividade... estou aqui, ó. Estou com a obra Ciência da Felicidade. Eu não sei se esse livro ainda foi editado novamente, ele está esgotado, mas no livro Ciência da Felicidade, ela fala sobre aspectos que ela tem estudado com gêmeos que tiveram trajetórias diferentes. Então ela trabalha a proporção 50-40-10 da Ciência da Felicidade. Porque quando a gente vê um título, fala, é um livro de, né, sem fundamentos, com fundamentos científicos, onde ela trabalha há mais de 30 anos com a trajetória de gêmeos, né? E ela percebe que 50%, sim, a genética, ela impacta, mas o 40-10 é o seguinte, 10 é a circunstância, e 40 é a percepção, o significado, a atitude que essa pessoa tem diante dos desafios. Isso, então, explica porque pessoas que nasceram no mesmo ambiente, com a mesma genética, de repente dão significados diferentes para as coisas que acontecem, percepções diferentes e fazem a trajetória diferente. Então, nesse aspecto é muito importante. E ela traz, né, no processo algumas estratégias, e a estratégia da gratidão é um aspecto importante. Por isso que a gente reitera bastante nos nossos vídeos. E o que você acha? O Diário da Gratidão é um aspecto muito importante. E aqui ela comenta que é um dos aspectos, uma das estratégias que é mais bacana para interromper os nossos monólogos ruidosos. Essas conversas ruidosas que a gente tem. Ela também comenta aqui nesse livro, e ela chama de ruminações mentais, né? Você rumina mentalmente, eu rumino mentalmente. E eu vou utilizando essa questão da gratidão, de você estar pleno. Por isso que o Ikigai Flow tem a ver com o processo de você ter uma jornada com seu propósito de vida e realização de vida com qualidade, quando você percebe no processo principalmente do segundo passo, que é o libertar-se. Liberte-se muitas vezes, porque quando a gente inicia uma transição de carreira, a gente fica muito olhando para o espelho retrovisor e compara, aquela vida... Calma! Para um tempo e começa a ter uma atenção plena do processo. Por isso que a gratidão é também um dos recursos essenciais para o processo do mindfulness, né? Da atenção plena, que a gente utiliza muito nos nossos cursos, no nosso dia a dia. Você estar pleno para o processo de olhar o que está acontecendo ao seu redor. E quando você percebe que o seu redor, você consegue sim estar na harmonia e no processo de sustentabilidade, no flow. O Dr. Mihaly Csikszentmihalyi foi um dos primeiros cientistas que ele percebeu que o processo do flow, por que essa palavra flow e do fluir? Porque a partir das pesquisas que ele realizou, isso foi muito abordado e é muito abordado nesse livro aqui, que eu tenho a edição portuguesa, que a edição portuguesa é o Fluir. Aqui nesse Fluir, na edição brasileira é Flow, a psicologia do alto desempenho. É uma capa azul, inclusive a gente vai deixar na descrição aqui da descrição o link para você também, caso você queira conhecer esse e adquirir, o Flow, a psicologia do alto desempenho, que é uma capa azul, né? Porque nós temos a capa vermelha, que é da criatividade, a capa abóbora, que é do Guia Prático, e a capa azul, que são as 3 obras fantásticas do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que trabalha o processo do flow. E ele e os seus pesquisadores, né,
e era da época do bip, né? Então as pessoas elas carregavam o seu bip, todas as vezes que tocava, eles recebiam ou eles ligavam para os cientistas e falavam e respondiam algumas perguntas, sejam eles bombeiros, marceneiros, médicos, artistas plásticos, motoristas, estudantes. A palavra que a pessoa percebia quando ela tinha um encontro, tá? Dos desafios com as habilidades, quando ela estava completamente... Só deixa eu tomar um pouquinho de chá aqui, só para a gente ficar falando, né? Quando ela estava imersa, quando ela estava concentrada, quando ela estava realmente num processo de fazer algo, né, com toda a atenção plena. Por isso que o Dr. Mihaly fala sobre a qualidade da interação, a qualidade da relação. Então, nessa relação, você tem essa harmonia e sustentabilidade. E aqui, alegria das pequenas coisas, está no aqui e agora. Vamos repassar aqui? 5 passos simples para o Ikigai Flow. Comece pequeno, liberte-se, harmonia e sustentabilidade, alegria das pequenas coisas, estar no aqui e agora. Quando eu fiz a reflexão inicial, que eu estava focado muito nas fraquezas, para a gente fazer a transição, comece pequeno. E tenha como direcionador o Ikigai, né? O que você faz bem, o que você ama, o que de repente não, que consequentemente, né, faz bem para a sociedade, para as pessoas que estão ao redor, e também você recebe a recompensa. Isso tudo observando, talvez, e com certeza, eu iniciei observando os pontos fortes, o que te dá desejo, satisfação e você aprende rápido. E aí você tem uma conexão de encontrar o seu Ikigai Flow e como entender completamente e de forma muito profunda por que você está aqui. E com essa pergunta, por que você está aqui e como você pode fazer para viver bem com propósito com o Ikigai Flow.